Graça e paz, glória a Deus, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de meditar na poderosa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. 22 de julho de 2023, a leitura bíblica diária de hoje está localizada na Carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas 5 e versos 19 e 20. Diz assim a poderosa Palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo como já falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela vem nos ensinar, nos redarguir, corrigir, para que todo ser humano ele seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Nós precisamos nos livrar desse sentimento, dessas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, que nos afastam da presença do Senhor, essas coisas que colocam em xeque a nossa salvação, a salvação eterna da nossa alma. Para herdarmos o reino de Deus, nós precisamos mortificar a nossa carne para que nosso espírito ele seja vivificado na presença do Senhor. Temos que ter as obras do Espírito, os frutos do Espírito, que é a paz, a longanimidade, a fé, o amor, a temperança, para que nós possamos agradar a esse Deus, para que a graça de Deus ela alcance as nossas vidas. Quando nós praticamos essas coisas que não são coniventes com a palavra de Deus, cada vez mais nós nos afastamos do reino de Deus, cada vez mais nós aborrecemos a este Deus e cada vez mais fica difícil do Espírito Santo operar essa obra salvífica na nossa vida. Mas quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele esvaziou de si mesmo e sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes ele foi humilde e se entregou voluntariamente ali na cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. O Senhor Jesus ele fez o sacrifício perfeito para Deus. Este foi o plano de Deus, a lei que Deus estabeleceu, a forma que Deus estabeleceu para que nós fôssemos justificados perante Deus. Quando Deus ele olha para o cristão, para aquele que reconhece o Senhor de Jesus e confessa ele como Senhor e Salvador, os nossos pecados, as nossas transgressões, elas foram levadas por Cristo. Então, Deus ele vê Jesus na minha e na sua vida. Quando nós reconhecemos o Senhor de Jesus e abandonamos essas práticas que nos levam à perdição, práticas que traz maldição para as nossas vidas. E Deus é um Deus tão maravilhoso e verdadeiro que ele deixou escrito as suas leis, os seus estatutos e mandamentos, para que a gente viesse a meditar a respeito dessas coisas, para que nós não venhamos praticar essas coisas mas aos olhos de Deus, mas sim que nós venhamos ser perfeito como é Deus. Deus ele quer que nós sejamos santos, que nós venhamos nos santificar todos os dias, que nós possamos estar em constante oração, vigilância, e consagrar a nossa vida a Deus, para que o amor de Deus, para que a autoridade de Deus esteja sobre cada um de nós, para que a igreja do Senhor, a cada dia, ela seja fortalecida pela força do poder de Deus, que o Senhor venha nos revestir com a sua armadura, a sua proteção, que o grande amor de Deus esteja em nossos corações, para que a gente venha vencer o mal todo dia. Todo dia o pecado ele está na nossa porta, querendo que nós venhamos ceder a nossa fidelidade com Deus, mas Deus é maior,
Deus é um Deus todo-poderoso, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E assim nós vamos vivenciando essa verdade e o Senhor vai nos ajudando a sermos seres celestiais, pessoas espirituais que querem obedecer a esse Deus, as suas leis, os seus estatutos, os princípios que Deus estabeleceu para que a gente possa servir ao Senhor e ser digno pela misericórdia de Deus, sermos alcançados pela graça de Deus e ser participantes do reino de Deus. Que Deus te abençoe, que sejamos nós uma bênção do Senhor Jesus. Shalom.